Feche os seus olhos. Aleluia, Jesus. Senhor, respire fundo. Deixa o Espírito Santo te envolver nessa noite. Envolver o teu corpo, tua mente, teu coração. Senhor, o Senhor conhece cada pessoa que está aqui nessa noite. Na verdade, algumas estão aqui porque o Senhor as trouxe, literalmente. Há pessoas aqui nessa noite, Senhor, esgotada, não tem mais forças. Há pessoas aqui que estão vivendo o limite da vida dela. Há pessoas aqui nessa noite, Senhor, desacreditadas. Há pessoas aqui nessa noite com medo. Há pessoas aqui sofrendo com o problema da insônia, com a depressão. Há pessoas aqui que têm sentido um enorme vazio dentro do peito. Há pessoas aqui nessa noite, Senhor, que faz muito tempo que não ouve a sua voz. Há pessoas aqui, Senhor, que não têm conseguido orar. Há pessoas aqui nessa noite, Senhor, e também que nos veem pela TV, que não têm conseguido vencer o pecado, não têm conseguido abandonar o vício. Há pessoas aqui que estão presas ao passado. Mas nós estamos nessa noite diante de um Deus Todo-Poderoso, o nosso libertador, o nosso resgatador, aquele que tem o poder de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Há pessoas aqui cansadas, e eu te peço nessa noite, Espírito Santo, visita cada um dos meus irmãos nessa noite. Tire o cansaço, tire o esgotamento, tira a opressão, a depressão, o medo, a angústia, tira a tristeza. Senhor, venha de encontro com essa enfermidade agora. Nós ordenamos que essa enfermidade desapareça pelo poder do nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor é poderoso. Nós estamos diante de um Deus tão poderoso, e nós decidimos crer nessa noite que o Senhor é o Todo-Poderoso. Por isso eu te peço, traga cura. Traga cura agora sobre essa pessoa. Que ela seja curada do alto da cabeça à planta dos pés. Que toda enfermidade desapareça juntamente com essa dor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa depressão, eu ordeno agora em nome de Jesus, desapareça. Depressão, eu te dou uma ordem em nome de Jesus. Espírito maligno que está por trás dessa depressão, eu te dou uma ordem, saia. Saia agora em nome de Jesus. Espírito de angústia, eu te ordeno em nome de Jesus, saia. Espírito que está colocando essa doença, essa enfermidade, que está agindo nesse casamento, eu te dou uma ordem agora, saia. Saia dessa família, saia desse casal,
saia da vida dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Senhor, envolve essa pessoa com a tua presença, envolve o coração dela com a tua presença agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Você crê? Está feito. Está feito. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 31. Diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisa? Sobre tudo que eu orei. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Hoje de manhã, enquanto a gente adorava a Deus, Deus me lembrou de um episódio da minha vida que eu quero contar para você, explicando isso aqui. Como todo mundo já sabe, eu com 7 anos de idade, eu já estudava. Caiu um raio e eu fui atingido por esse raio. Não fiquei como The Flash. Eu falo, puxa vida, esse cara foi sortudo, né? Mas eu não fiquei tão ligeiro como ele. Eu fiquei ligeiro para falar. Eu queria falar tão rápido que eu fiquei gago. Então, a partir desse momento que eu fui atingido pelo raio, eu desmaiei, acordei depois completamente gago. E eu estudava. E eu me tornei na escola objeto de bullying, se fosse na linguagem de hoje. Mas na minha época era gozação mesmo. E todo mundo queria tirar uma casquinha em mim. Todo mundo me via e queria dar uma zoada. E eu não aceitei esse sintoma na minha vida. Eu não aceitava ser gago. E eu não aceitava também que as pessoas tirassem onda de mim. Se alguém risse ou fizesse alguma piadinha, eu partia para cima. Irmãos, pensa no menino que apanhou na escola. Sou eu. Eu não medi o tamanho, eu não era tão inteligente assim. Mas a raiva, a ira era tão grande que eu partia para cima. E com o mesmo empenho que eu ia, eu apanhava. Eu apanhei muito na escola. Bati muito também, mas apanhei muito. Foi muito mais, apanhei muito mais. E o tempo foi passando, cresci. Cheguei aos 12 anos de idade, lá na minha cidade eu consegui estudar à noite. Consegui transferir à noite para poder trabalhar na marcenaria com meu padrasto. E eu comecei, e quando eu cheguei na minha classe, eram uns meninos tudo grandão. Tinha os de 15, os de 17, os de 18. E a galera lá descobriu que eu era muito comunicativo, apesar da minha dificuldade. Todo mundo descobriu que eu era gago. E todo mundo começou a tirar casquinha em mim. E tinha um rapaz lá, briguento, sabe aquele menino briguento da escola? Ah, irmãos, ele me achou. E ele começou a tirar casquinha de mim, e eu não aguentei, parti para cima dele. Esse dia eu apanhei feio. Eu apanhei que eu fiquei machucado. Ele me deu um couro. Oh Deus. E aquele dia eu fiquei muito triste. Fui embora para casa com orgulho ferido e com o corpo machucado. Cheguei em casa e
A minha mãe, o meu padrasto tinha 4 filhos que moravam com a gente, e um deles, irmãos, ele tinha 19 anos, mas pensa num rapaz forte. Ele trabalhava na fazenda, acostumado a pegar touro na unha, mas pensa num menino forte, aquela estrutura óssea grande, forte, e brigador também. Quando ele viu que eu estava estragado, ele perguntou: o que aconteceu? Eu falei: eu apanhei na escola, o menino me bateu. Ele falou: o quê? Te bateu? Eu falei: mas por quê? Porque ele foi tirar a casquinha que eu era gago, e eu parti para cima dele e ele me acertou. Ele falou: o que é isso, rapaz? Isso não vai ficar assim. Eu vou lá na escola. Eu falei: você vai? Ele disse: eu vou. Mas você tem certeza? Eu vou. Ele é grande. Eu falei: eu quero ver se ele é grande o suficiente. Eu vou na escola. Eu vou pegar esse cara. Irmãos, eu dei uma crescida. Eu falei: opa, né? Irmãos, eu não dormi de noite. A hora não passava. A noite não acabava. Eu estava assim com aquele desejo de vingança, sabe? E o dia passou, eu levantei de manhã, dei uma confirmada: você vai mesmo na escola? Eu vou na escola, vou pegar esse cara. Mas você vai mesmo? Vou. Lá para a hora do almoço eu dei outra confirmada: você vai mesmo? Não, eu vou. Quando chegou na hora de eu ir para a escola, irmãos, eu dei outra cutucada. Falei: estou indo para a escola. Você vai? Pode falar para ele me esperar lá, que eu vou estar lá esperando ele. Assim que acabar, que hora que acaba? Acaba tal hora. Então eu vou estar lá esperando ele. Eu falei: não, certeza, vou estar lá. Irmãos, pensa num cara que chegou bravo na escola. Cheguei na escola daquele jeito. Na hora do recreio já passei perto desse cara e já dei um chega para lá nele. Ele deu um chega para lá de mim. Não levava irmãos. E eu falei para ele: vou te pegar depois da aula. Ele falou: o quê? Vou te pegar depois da aula. Não corre não, vou estar lá te esperando. Se você for homem, me espera lá. Estava bravo. Mal sabia ele que aguardava. Irmãos, eu não era convertido, tá bom? Irmãos, só não podia dar errado combinado. Se a aula termina antes, eu estava lascado. Mas graças a Deus, deu tudo certo. Terminou a aula, eu já juntei o material, e já fui saindo, e estou te esperando lá fora. Estava bravo. Na verdade, não era eu que estava esperando lá fora, né? Era o meu suposto irmão mais velho. Cheguei lá fora, ao que eu cheguei, o meu suposto irmão: cadê o cara? Cadê o cara? Eu falei: está vindo aí, me mostra ele. Eu falei: é aquele lá. E ele já veio para cima de mim, né? No que ele veio para cima de mim, ele não imaginava, né, que aquele rapaz era o meu suposto irmão. Ele já levou no meio do rosto, pá, já saiu catando cavaco e foi para cima. E esse rapaz apanhou tanto, irmãos, mas apanhou tanto, ele fez o cara pedir perdão para mim. E eu era bonzinho, cheguei ainda, fiquei valente. E a partir desse dia na escola, irmãos, não tinha para ninguém. Me apelidaram na escola de Gerrão. Coitado. O que um irmão mais velho faz da nossa vida? Pastor, o que isso tem a ver comigo? Tudo. Às vezes,
Às vezes você sofreu durante toda a sua vida, até que um belo dia você entregou sua vida para Deus, e como presente você também recebeu um irmão mais velho. Chamado Jesus Cristo de Nazaré, o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso. Então, a partir de agora, querido, eu quero que você entenda que você não está mais sozinho, que você não está mais sozinha. Você agora tem um irmão mais velho, que se preocupa com você, que se interessa por você. Eu estou pregando numa igreja, sim ou não? Hã? Na igreja a gente fala amém, glória a Deus, aleluia. Eu estou no lugar certo? Diga: depois que eu entreguei minha vida para Jesus, eu recebi de presente um irmão mais velho, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Diga: Ele, bem forte, Ele luta por mim, peleja por mim, guerreia por mim. Oh! Aleluia! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora entenda, querido, Ele começou isso muito antes de entrar na nossa vida. A primeira coisa que Ele fez foi pagar a nossa dívida. A primeira coisa que o nosso irmão mais velho fez foi pagar uma dívida que era impagável. Pastor, que dívida era essa? O nosso pecado. Por causa do pecado, eu e você estávamos destinados à morte eterna, uma separação eterna de Deus. Mas o nosso irmão mais velho resolveu vir, assumir a minha dívida, assumir a sua dívida e pagar essa dívida. Diga bem forte: a minha dívida com Deus está paga. Glória a Deus, não há mais dívida. Ele fez outra coisa, Ele cancelou o escrito de dívida que era contra mim e que era contra você. Lá no inferno tinha um escrito de dívida. Olha lá, Colossenses capítulo 2. E tendo cancelado, verso 14, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, Ele não apenas cancelou o escrito de dívida, mas Ele também cancelou todas as ordenanças do inferno contra a minha vida e contra a sua vida. Digo, meu irmão, com fé, digo, meu irmão, Jesus Cristo de Nazaré, Ele não só cancelou a minha dívida, mas também cancelou todas as ordenanças do inferno contra a minha vida. Pode aplaudir o Senhor. Isso é para Ele. Ele não só cancelou a dívida, mas Ele também cancelou as pragas, Ele cancelou as maldições, Ele cancelou as condenações, Ele cancelou a enfermidade, a doença, a opressão, a depressão. Ele foi muito além do que eu e você merecia. Ele fez muito além do que eu e você precisava. Ele não foi só aquela pessoa que pagou a conta, mas Ele também resolveu as maldições que estavam sobre nós, os decretos do inferno, dizendo contra mim e contra você, por exemplo, que você não seria feliz,
Há decretos lá no inferno dizendo que você será um viciado na bebida, um viciado nas drogas, no cigarro, na prostituição, nos jogos. De repente você é aquela pessoa que tem tentado sair das drogas, que tem tentado sair do vício do cigarro, que tem tentado sair do vício da bebida, dos jogos, da prostituição, da imoralidade, mas não consegue. Por quê? Porque você ainda não entendeu que essa dívida foi paga e a maldição foi cancelada. A palavra de Deus diz que eu e você não somos mais escravos do pecado. Diga bem forte: eu. Mais uma vez, diga: eu não sou mais escravo do pecado. Agora, não é porque nós somos bons, irmãos, não, é porque nós temos um irmão que se preocupa conosco, é porque nós temos Jesus. Se Deus é por nós, se Jesus é com nós, não tem vício, por mais forte que ele seja, não há depressão, não há esquizofrenia nesse mundo que possa resistir o poder do nosso Deus. Eu preciso que você entenda nessa noite comigo, que nós estamos diante de um Deus extremamente poderoso. Ele mudou minha vida. Ele entrou na minha vida. E Ele mudou totalmente a minha vida. E Ele pode mudar a sua também. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é a sua luta, mas a palavra de Deus diz que tudo que o diabo lançou contra a sua vida foi cancelado. E não é porque você é bom, mas é porque Ele te ama. Diga: Deus me ama. Nós precisamos nos apegar a essa verdade. Uma coisa, querido, é você saber disso. Outra coisa é você se apropriar disso. Às vezes você é aquela pessoa que está cansada de ouvir e de saber que Jesus fez tudo isso, mas na sua vida não é ainda uma realidade. Sabe por que ainda não? Porque você ainda não se apropriou, você não decidiu ainda tomar posse disso, pegar isso para a sua vida. Quem aqui, é lógico, né? Todos, né? Eu creio que já ouviu. Quem conhece Doril? Aquele comprimidinho para dor de cabeça, quem conhece Doril? Ou já ouviu falar pelo menos? Levanta a mão, pelo amor de Deus. Aí. Você já ouviu aquela frase: tomou Doril? Como é que é a frase? Tomou Doril, a dor sumiu. Mas entenda, a dor só some se você fizer o quê? Tomar. A dor só some se você tomar. No reino de Deus é a mesma coisa. Não basta apenas saber, você precisa tomar posse. Você precisa se apropriar. Toma posse da sua libertação. Toma posse da sua cura. Toma posse da sua transformação. Toma posse da restauração do seu casamento, da sua família. Se apropria dessa verdade. Não basta apenas saber, irmãos. Tem gente que anda com o comprimido na mão e continua com dor de cabeça. E ele não mostra para você: não, isso aqui é para dor de cabeça. Mas você tomou? Não.
Tem gente que está dentro da igreja andando com remédio na mão, mas não toma, não se apropria. Chega de maldição na sua vida, chega de condenação, chega de ver o diabo roubando o que é seu, chega de ver Satanás se apropriando da sua família, chega. Mas nós precisamos entender, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é apenas um pano de fundo do que eu quero falar nessa noite. Porque a pergunta é: Deus é com você? Esse irmão mais velho, ele está com você? Sabe por que que esse suposto irmão que eu arrumei, ele me defendeu? Porque nós tínhamos uma amizade. Se eu tivesse problema com ele, eu tenho certeza que ele ia dizer o contrário, ele ia falar assim: bem feito. Mas nós tínhamos um relacionamento de amizade. A gente tinha uma coisa que eu quero falar aqui nessa noite. Eu esqueci de falar isso de manhã. Mas a gente tinha uma coisa que eu quero falar aqui de manhã. Nós tínhamos companheirismo. Diga comigo, companheirismo. Pastor, o que é companheirismo? É convivência, é estar juntos. Diga companheirismo. Entenda, não basta apenas dizer se Deus é por nós, quem será contra nós. Você precisa ter companheirismo com Ele, para que isso possa ter validade na sua vida. E é por isso que eu quero falar de relacionamento. Diga relacionamento. Diga outra vez, relacionamento. Você tem ouvido muita gente falar aqui sobre relacionamento. E eu quero trazer uma direção para você nessa noite, para ajudar você a ter um relacionamento com Deus. Amém? A grande maioria das pessoas, quando a gente fala de relacionamento, todo mundo liga relacionamento com oração. Na vida natural nossa, a oração seria o que nós chamamos de diálogo. Diga diálogo. Mas eu quero dizer para você que relacionamento não é apenas diálogo. Ele não é constituído e sustentado apenas por diálogo. Relacionamento não é só diálogo. Embora eu entenda que diálogo é quando um fala e o outro escuta. Aí depois o outro fala e o outro escuta. Não é assim? É quando os dois falam e os dois ouvem. Sim ou não? Isso é diálogo. No mundo cristão, nós não temos diálogo, nós temos monólogo. É só a gente que fala e Deus escuta. Pelo menos a gente acha que Ele escuta. Mas você já pensou ter um relacionamento com uma pessoa aonde você só fala, e quando ela vai falar, você vira as costas? Já aconteceu isso com você? Sim ou não? Eles não gostam que eu desça, mas já foi. Eu não dou conta. Já aconteceu de você ir falar com alguém e aquela pessoa começou a falar com você, aí quando você foi abrir a boca para falar, ela virou as costas e deixou você falando sozinho? Já aconteceu isso com você? É horrível, sim ou não? É ou não é? É horrível, mas é o que a gente faz com Deus. Qual foi a última vez que você parou para ouvir? Porque oração
não é só quando eu falo, mas oração também é quando eu paro para ouvir. O nosso grande problema é que a gente dobra o joelho todo dia e ora, fala, e quando Deus, você levanta e vai embora. Nós não temos tempo para ouvir Deus. E às vezes a falta desse tempo de ouvir é que tem feito a sua vida ficar do jeito que está. Você já reparou como é que Deus nos fez? Ele nos fez, nós já ouvimos o pastor Eric falar sobre isso. O Senhor nos fez com uma boca e 2 ouvidos. Isso quer dizer por quê? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós precisamos falar menos e ouvir mais. Mas nós superamos isso. A gente ainda consegue, mesmo com uma boca, falar mais e ouvir menos. Então, nesse relacionamento com Deus, querido, nós precisamos aprender que tem momento para falar, mas também tem momento para ouvir. Essa é a parte que você fala amém. Combinado não sai caro. Amém? Diga, no relacionamento com Deus, existe a hora que eu falo, mas também existe o momento que eu ouço. Isso precisa mudar na nossa vida. Herdamos uma coisa muito ruim da religião passada. Na religião passada nós aprendemos rezar diante de uma imagem. Foi ou não foi? Só que essa imagem, ela tinha olhos, mas não via. Ela tinha ouvidos, mas não ouvia. Ela tinha boca, mas não falava. E nós nos acostumamos a só falar, porque nós sabíamos que aquela imagem não ia falar conosco. Aprendemos uma fé errada. Aí você vem para o cristianismo e você começa a servir a Deus, você começa a querer ter um relacionamento com Deus, mas com as mesmas práticas. Mas eu quero alertar você que nós estamos diante de um Deus que tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve, e tem boca e fala. Diga, o meu Deus não é uma estátua. Diga, o meu Deus, Ele está vivo. Diga, Ele me vê. Bem forte, Ele me vê, Ele me ouve e Ele fala comigo. Isso é diálogo, irmãos. Pode aplaudir o Senhor. Nós servimos um Deus que fala. Se você parasse para ouvir Deus, eu tenho certeza que 80% dos seus problemas seriam resolvidos, só com a atitude de ouvir. Qual foi a última vez que você ouviu Deus? Se é que você já ouviu. Pastor, onde é que Deus fala? Deus não fala aqui. Deus fala aqui. A voz do Senhor é poderosa. Querido, quando Deus fala com você, aqui dentro estremece. Se você já ouviu a voz de Deus, você sabe o que eu estou dizendo. Deus não fala aqui no ouvido, Deus fala no seu coração. E quando Deus fala, é como o som de muitas águas. Estremece o seu coração, estremece o seu interior, e você tem certeza. Pastor, quando é que eu vou saber que Deus falou comigo? Quando Deus falar, você vai saber. É nítido. Não tem como você convencer uma pessoa do contrário do que Deus falou com ela quando Deus falou. Uma coisa é Deus usar um profeta para falar com você, outra coisa é Deus vir falar dentro do seu coração com você. Eu quero essa intimidade para mim.
Diga diálogo. Esse é o primeiro fundamento do relacionamento. Nós precisamos ouvir Deus. Mais do que falar com Ele, eu preciso ouvir. Mas não é feito só de diálogo. Embora eu reconheça que tem muito relacionamento por aí que tem acabado por falta de diálogo. Tem muito casamento que está, de repente o seu casamento está com problema porque você não tem diálogo. Você não é aquele homem que para ouvir sua esposa. Você não é aquela mulher que para ouvir seu marido. Tem muita empresa que chegou à falência porque os donos dela não tinham diálogo. Tem muita amizade que acabou por falta de diálogo. Eu reconheço isso, mas eu repito e afirmo: diálogo no relacionamento não é tudo. Ele é apenas um pilar do relacionamento. Porque existe um segundo. Qual é o segundo pilar do relacionamento? Sentimento. Diga: todo relacionamento tem que ter sentimento. Agora, é o tipo de sentimento que define o tipo de relacionamento e o nível de relacionamento. Diga: é o tipo, todo mundo, é o tipo de sentimento que define o tipo de relacionamento e o nível de relacionamento. Relacionamento entre um homem e uma mulher é o sentimento eros. Esse é o tipo de sentimento. E o nível desse sentimento é que define o nível de relacionamento que você tem com a sua esposa. Quanto mais você ama, mais você quer relacionar com ela. Mais você quer relacionar com ele. Quanto menos você ama, menos você quer relacionar. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? O nosso relacionamento com Deus é o sentimento ágape. De pai para filho, de filho para pai. E é esse nível de sentimento que vai definir o nível do nosso relacionamento com Ele. Quanto mais você ama a Deus, mais você deseja Ele. Quanto mais você ama, mais você quer Ele na sua vida. Só que entenda, também o sentimento não é tudo no relacionamento. Eu conheço muitos casais que se amam de verdade, mas vivem separados. Sentimento só não é suficiente. No nosso relacionamento com Deus, não basta apenas amar. Não basta apenas ter diálogo. Não basta apenas amar. Porque o amor é um dos fundamentos. O terceiro patamar, o terceiro pilar do relacionamento é o comprometimento. Diga comigo: comprometimento. Aqui começa a ficar mais complicado. Diga outra vez: comprometimento. Outra vez: comprometimento. Qual é o nível de comprometimento que você tem com Deus? O quanto você está comprometido com Deus? Esse pilar fala de obrigações, fala de compromissos, fala de responsabilidades. E eu vejo isso na prática. Irmãos, o casamento é uma escola para isso. Tem muita gente que casou, mas quer viver como solteiro.
Não tem comprometimento. Ele ama, ele conversa, dialoga, mas ele quer viver como solteiro. Não tem hora para chegar em casa, não fala para onde vai, não tem o compromisso de sustentar a casa, de sustentar a família. O dinheiro dele é dele mesmo e ele gasta do jeito que ele quiser. Ele não está preocupado com o bem-estar da esposa, a esposa não está preocupada com o bem-estar do marido. Não tem comprometimento. Cada um faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer e quando der. Esse tipo de relacionamento, ele não subsiste, porque até uma amizade, ela é regada por comprometimento. Até a amizade é regada por comprometimento. Imagina o nosso relacionamento com Deus. E eu tenho uma notícia para te dar. Deus, ele é profundamente comprometido conosco nesse relacionamento. Por quê, pastor? Porque ele deu tudo. Diga, Deus se comprometeu profundamente nesse relacionamento. Diga, ele já deu tudo, já fez tudo. Não há nada que você pense que você vá precisar que Deus não tenha feito. Diga, tudo que eu preciso e tudo que eu ainda vou precisar, Deus já fez. Pode aplaudir ele. Glória a Deus. Tudo que você precisa, tudo que você vai precisar, Deus já fez. Ele é comprometido com esse relacionamento. Ele já providenciou tudo. Deus, ele é extremamente responsável com esse relacionamento. Agora eu pergunto para você, você é comprometido com Deus? Ou você é aquela pessoa que só lembra de Deus quando você vem na igreja? Quando vem. Qual é o seu nível de comprometimento com Deus? É só quando você precisa? É só quando a coisa fica feia para o seu lado? É só quando tudo começa a dar errado? É só quando o diabo ataca lá a sua casa, o seu casamento, a sua família, e você, oh Deus, oh Senhor, me ajuda, Pai, e começa a vir na igreja, orar, ler a Bíblia, fazer jejum. Você é tão comprometido com Deus, que você está disposto a largar tudo aquilo que impede o teu relacionamento com Ele? Nós somos tão comprometidos com Deus ao ponto de deixar tudo aquilo que nos afasta da presença dEle? Por exemplo, você é comprometido com Deus a ponto de deixar o vício? Você é comprometido a ponto de deixar a bebida, o cigarro, as drogas? Você é comprometido com Ele a ponto de deixar de mentir, de falar mal dos outros, de julgar as pessoas? Você é comprometido com Deus ao ponto de deixar a vida de promiscuidade, de imoralidade, de prostituição, de pornografia? Qual é o seu nível de comprometimento com Deus? Porque Ele se comprometeu tanto nesse relacionamento que Ele diz, eu sou santo. E Ele fala para mim, sede santo. E Ele fala para você, sede santo, porque eu sou santo. Diga, Deus é comprometido comigo. Eu entendi isso quando eu casei. Quando eu casei, não dava mais para chegar a hora que eu queria em casa, porque tinha uma esposa me esperando. Não dava mais para simplesmente tomar banho, trocar de roupa e sair sem falar nada para ninguém,
Por quê? Porque tinha uma esposa que queria estar comigo. Pastor, o que isso tem a ver com a minha fé? Tudo. A partir do momento que você entregou a tua vida para Jesus, não dá mais para viver do jeito que você quer, agora é como Ele quer. Por quê? Porque tem um Deus apaixonado pela minha vida, tem um Deus que deu tudo por mim, e espera tudo de mim. Diga comprometimento. Diálogo, sentimento e comprometimento. É muito mais do que vir na igreja de domingo, irmãos. É muito mais do que vir no culto dia de sábado, você que é jovem. É muito mais do que orar. É muito mais do que dizer Deus eu te amo. É você estar profundamente comprometido com Ele. A ponto de Deus começar a dar testemunho de você. Escute isso. Jó foi um homem completamente comprometido com Deus. Jó, ele era extremamente comprometido com Deus, a ponto de o próprio Deus dar testemunho de Jó. Não é os outros que falavam de Jó, não. Era o próprio Deus que falava de Jó. E ele não falou para qualquer um, não. Ele falou para o diabo. Está escrito lá em Jó capítulo 1. Certa vez Satanás chegou diante de Deus junto com os filhos de Deus, e Deus disse para Satanás: vistes o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra como ele. Deus pode falar assim de mim? Deus pode falar assim de você? Você é aquela pessoa só comprometida com Deus quando está aqui na igreja? Ou quando está sozinho na sua casa, no seu trabalho? Qual é o nível de comprometimento que você tem com Deus? Você pode enganar teu esposo, você pode enganar tua esposa, você pode enganar o teu pastor, você pode enganar a tua pastora, você pode enganar o seu discipulador, mas Deus você não engana. Ele está vendo você, Ele sabe o que você vê, Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que você sente, Ele sabe o que você deseja, e Ele sabe o que você tem feito. Estamos falando aqui do arrebatamento. Você acha que Deus vai levar e vai arrebatar uma pessoa que não é comprometida com Ele? Sim ou não, irmãos? Eu quero ouvir todo mundo, sim ou não? Não vai, irmãos. Então eu quero exortar você nessa noite a não perder o seu tempo. Mas já que você está vindo, já que você decidiu entregar a tua vida para Jesus, então vamos nos comprometer com Jesus, porque Ele é comprometido com nós. Casamento dá certo quando você tem um casal comprometido. Mas é só isso? Não. Tem o quarto pilar. Diga diálogo, sentimento, comprometimento e companheirismo. Agora que eu ia pregar, vai ficar para outra vez, mas eu vou dar uma pincelada. O que é companheirismo? É convivência. É o desejo de estar perto. É o desejo de estar junto. É a alegria, é o prazer de estar perto daquela pessoa. Aonde você não precisa de nada, só da presença daquela pessoa. Isso é companheirismo. E eu quero usar o casamento mais uma vez como exemplo. Dia 12 de janeiro, se Deus permitir,
de 2023, eu faço 32 anos de casamento. Eita, coisa linda. Irmãos, eu quero dizer para você que nós somos mais companheiros agora do que quando nós começamos. Quando nós começamos, a gente tinha paixão, a gente tinha diálogo, tinha paixão, tinha comprometimento, mas ainda não tinha companheirismo. Hoje nós estamos vivendo uma fase muito especial na nossa vida, que se você fizer tudo certo no teu casamento, vai acontecer com você também. Deus nos deu a oportunidade de casar nossos 3 filhos, e assim como nós começamos, nós estamos agora. Começamos em 2, viramos 3, e agora estamos em 2 de novo. Nós estamos namorando, irmãos. Ela morre de vergonha. Deixa eu maneirar aqui, meu Deus. Segura, Gé. Mas hoje eu não consigo me ver sem a minha esposa. Eu não consigo mais relacionar a minha vida sem que ela esteja presente. E isso é companheirismo. Eu tenho alegria de estar perto dela. Eu tenho prazer de estar perto. Eu tenho contentamento de estar junto dela. E isso é companheirismo. Às vezes eu viajo para fora, e o pessoal que já me conhece, que eu já fui uma vez sem ela, 2 vezes, eles falam: não, a próxima vez que você vir, não vem sozinho não, traz a sua esposa, porque ninguém te aguenta sem ela. Porque eu me tornei totalmente dependente da minha esposa. E eu estava conversando com ela, ela também depende de mim. Irmão, nós estamos juntos para tudo. Eu e a minha esposa, a gente vive 24 horas junto. Até no salão a gente anda indo junto. Ela vai no salão de cabelo, eu fico lá fora esperando. Eu não entro lá dentro que só tem mulher, eu não gosto, né? Eu fico lá fora no carro, esperando a minha gata. Aí eu sou o primeiro a ver a beleza dela. Entende? Mas isso é companheirismo. Eu não tenho que me esforçar para ser. Isso é natural. Agora isso fala do quê? Isso é um pilar do nosso relacionamento. É onde eu e você precisamos chegar com Deus. Tem gente que só está perto de Deus quando está na igreja. Mas quando ele vai embora, ele não leva Deus para casa. Ele deixa Deus. Aí só vai ver ele de novo domingo que vem. Muitos levantam e vão trabalhar e deixam Deus em casa. Aí lá no serviço, ele é tudo menos um servo de Deus. Muitos fazem isso quando vai para a escola. Ele deixa Deus em casa e vai para a escola. Chega lá, ele é tudo menos um filho de Deus. Não há companheirismo. Deixa eu te perguntar, você tem o prazer de estar aonde Deus está? Você tem alegria de estar aonde Deus está? Você tem o contentamento, você se sente plenamente satisfeito estando aonde Deus está? Fazendo o que Ele faz? Isso é companheirismo. E isso não é religião. Porque na religião, se você orar, ler a Bíblia, está tudo certo. Não importa o que você faz, desde que você venha na igreja. Não, irmãos, isso não está certo. Companheirismo é você chegar àquele ponto de, se alguém mexer com a tua esposa, mexeu com você.
Nós estamos vivendo aqui um tempo interessante agora, né? Aquele ator muito conhecido, o outro foi lá fazer comédia da esposa dele, fez piadinha da esposa dele, levantou, foi lá e deu um bufete na cara do cara, defendeu a esposa. Não estou falando para você sair batendo em todo mundo, não é isso, mas eu penso que ele chegou num ponto de companheirismo. Nós precisamos chegar nesse ponto com Deus, de querer o que Ele quer, de desejar o que Ele deseja, de amar o que Ele ama, de pensar o que Ele pensa, ou seja, chegar ao ponto que Jesus chegou. Porque na verdade agora que eu ia mostrar os textos da Bíblia, vamos aqui, olha só, vou ser rápido. Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Jesus, ele foi tão companheiro, ele viveu todos esses pilares, ele tinha diálogo, ele tinha sentimento, ele tinha comprometimento e ele tinha companheirismo, que chegou nesse ponto aqui. Olha o que diz, verso 45, João 12, 45: e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Olha o que Jesus disse: quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Quem foi que enviou Jesus? Não ouvi, quem? Deus. Olha aí o capítulo 14, verso 9. Disse Jesus a Filipe: há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Olha o quanto que Jesus andava com Deus. Ele andou tanto que chegou ao ponto das pessoas olhar para ele e não ver ele, mas ver o Pai. O relacionamento é assim, irmãos. Vou descer de novo. Chega um momento, fica em pé um pouquinho. Chega um momento que o casal começa a ficar muito parecido um com o outro, sim ou não? Sim ou não? Isso é a convivência, companheirismo. Eu já tenho uns trejeitos dela, e ela já tem uns trejeitos meu. Tem muita coisa que eu me pego sem querer, fazendo do jeito que ela faz. E eu já peguei ela sem querer fazendo coisas que eu faço. Esse eu diria que é o ápice do relacionamento. É quando a coisa flui de forma natural. Você não precisa esforçar. Obrigado, só queria pegar na sua mão. É quando a gente não precisa mais esforçar, irmãos. Por exemplo, um pé de laranja, ele tem que fazer sacrifício para produzir laranja? Sim ou não? É natural? Porque isso fala de quem ele é. O pé de manga, quando chega o tempo de dar manga, ele vai sofrer. Você vai encontrar uns limãozinhos no meio misturado com as mangas, sim ou não? Não, você vai encontrar a manga, porque aquilo é natural dele. O nosso relacionamento, ele precisa caminhar para chegar ao ponto de eu e você começar a frutificar na nossa vida tudo aquilo que é de Deus. Mas de onde é que isso vai vir, pastor? Da convivência com Ele. Pedro, ele conviveu tanto com Jesus, irmãos. Isso aqui eu não falei demais, esqueci. Pedro, ele conviveu tanto com Jesus, que quando prendeu Jesus e Pedro tentou fugir, Pedro tentou se esquivar, e aí ele foi se aquentar na fogueira. Alguém disse: você é um deles. Não, eu não sou. Ele foi para o outro lado e alguém denunciou ele: olha, você é um deles, você estava com Jesus. Não, não estava. Ele correu para o outro lado tentando esconder.
E chegou outra mulher e disse: olha, você é um deles. Não, eu não sou. Não, você é, porque até o teu jeito de falar te denuncia. Pedro falava como Jesus.